aí começou em 2017, lá no governo Obama, final do governo Obama ainda, quando o New York Times soltou uma matéria Aham, chamada Black Money Glowing Auras, Dinheiro Negro e Auras Brilhantes, aham. onde eles revelaram que tinham 22 milhões de dólares que tinha sido colocado num órgão do governo, na época chamava AGIP, ou ALSOP, tinham dois nomes, e eles falaram, estão pesquisando. E foi um choque porque desde a década de 60, Livro Azul, vários outros projetos, eles falavam que nunca interessaram em pesquisar isso, não valia a pena, Aham, gasto de dinheiro, e por trás dos panos eles pesquisando. Então sai no New York Times, e ligado naquela época, o New York Times muito ligado ao Partido Democrata, a Obama naquela época, aham. e aí o Obama na época não se pronunciou, muita gente começou, vários cientistas começaram, Harvard, começaram a interessar em criar projetos por conta dessa matéria no New York Times. E aí começou a evoluir. O que aconteceu a partir daí? Entrou o Trump em 2018, né? E os deputados de ambos os partidos ficaram revoltados porque eles não sabiam que esses milhões de dólares estavam sendo colocados nesse programa. Ele falava, não, peraí, Aham. temos que... A gente tá aqui à toa, então? A gente que aprova, faz a legislação e tá aqui à toa? Então foram atrás, começaram a ficar bem raivosos com isso, começaram a perseguir para saber de onde é que estava vindo o dinheiro que a gente tinha aprovado, etc. Entendi. E aí começaram, desde de então, a ir atrás de todas as agências da CIA, da FBI, da Força Aérea, pesquisar esse assunto. E começaram a criar leis. Então foram evoluindo. 2019, 20, 21, várias leis foram criadas para ir revelando informações. E aí, nesse meio tempo, um vídeo ou outro era revelado. Não igual a esses que passaram aqui, esse flocão de neve. Aham. Algo menos, assim, estonteante, assim, menos grave, assim. E Como foi... o quê? O que que era menos grave? Uma luzinha. Pontinhos de luz, Aham, né? esferazinhas passando de longe, né? Aquilo que tinha pouco impacto, dava pra você. Ah, isso daqui é uma, sei lá, uma luzinha. Não, Sim. não era uma porra de um flocão de neve bem evidente que é um troço esquisito voando, né? É. Tá. E Dessa assim, vez foi. e proposital. Era Aham, como se fosse assim, pô, deputado, você tá me enchendo o saco aqui, eu vou te dar aqui uns aham, videozinhos, aham, esse eu vou revelar pra falar que eu tô trabalhando aqui e não tô acobertando o assunto. aham. Só que os deputados são malandros, né? Tem muito tempo de política e foram indo atrás, até que conseguiram conhecer os denunciantes. Quem são os denunciantes? Os caras que tiveram contato com os programas Aham. de recuperação e engenharia reversa. O que é isso? Caiu uma nave, ou uma nave pousou, você recupera, ali dentro vai ter seres, e você começa a explorar tecnologicamente as naves e os seres, para descobrir o que é aquilo, né? E claro, transformar em arma. Então, peraí. Parênteses aqui. Em que medida. Vamos lá. Esses documentos provam, ou essas revelações que o tem soltado aí, indicam em alguma medida que isso aí de fato rola? Que existe alguém estudando alguma tecnologia esquisita? Então, os denunciantes já falaram os locais onde estão as naves, os seres, já falaram quem estudou, e agora os deputados estão fazendo o quê? O dever de casa de judicialmente Aham. indo atrás e obrigando, eles chamam de supina, né? Você obrigar o cara, forçar coercitivamente a revelar essas informações, porque se você pedir para a CIA, não vai sair nunca. Então eles estão supinando lá os É caras uma que é basicamente... intimação, né? Supina é intimação, né? É. Então, O deixa cara é eu. intimado. Agora. Certas tecnologias de propulsão, de energia, que se fosse do conhecimento público, a gente nunca mais ia precisar pagar conta de luz. Essa que é a Perfeito. raiva Tô que o cara fica, entendendo. entendeu? A próxima coisa que eu ia perguntar é a quem interessa manter isso escondido? Né? Quem tá mantendo escondido é o quê? O Serviço Secreto Americano. São vários serviços, né? Existem 16 agências de inteligência que a gente conhece, deve ter outros que a gente não sabe. Mas, por um lado, você tem aquela questão do impacto na opinião pública ou na visão de mundo, na cosmovisão da sociedade. Por exemplo, não sei se você ouviu falar nisso. Teve um deputado que teve acesso a uma parte desses documentos que estão para ser revelados e ele é cristão e ele ficou escandalizado com o que ele viu. Ele reuniu um grupo de pastores de grandes igrejas e falou, vocês têm que preparar a explicação que vocês vão dar para suas ovelhas, para os cristãos aí, porque senão os caras vão xaropar. Porque o discurso que está vindo é o seguinte, os alienígenas que inventaram essa história de religião só para dominar a humanidade, então Deus não existe Jesus, isso é tudo mentira. E então... como é que o povo recebe isso? Então, se a informação vai por essa linha, tem gente que fala, pô, cara, se é isso, é melhor não revelar não, senão a galera vai entrar em parafuso.
Então, por um lado, tem isso. Por outro lado, tem os caras que querem que o povo continue pagando conta de luz e botando gasolina no carro. Porque se você está falando de propulsão ali que é renovável e gratuita, você nunca mais vai precisar gastar dinheiro com combustível. Não só isso, você tendo energia gratuita no mundo, você acabaria com a pobreza até. Né? Você vê a situação que está agora em Cuba. Cuba hoje declarou que acabou total o petróleo. Eles estão na escuridão total. Blackout, a galera tá na rua lá pedindo socorro, porque o Trump fez um bloqueio e ele não tem energia para nada, né? Então tá lixo na rua, uma confusão do caramba. Então, resolveria um problema desse. Então tem gente que não quer que seja revelado pelo impacto mental, psicológico, pensando na psicologia social, na ordem social, para o pessoal não ficar escandalizado, sem chão, sem rumo. Por outro lado, há um interesse que certas tecnologias não sejam liberadas para manter o povo dependente do petróleo, de pagar conta de luz e pagar posto de gasolina, né? Então, e tem uma questão também. Muita gente pergunta assim, pô, mas o Trump não tem a credencial top secret, pode liberar tudo? Pode, porém é o seguinte, cada projeto tem lá um marco top secret e uma lista de pessoas que podem acessar aquele projeto específico. Então não é porque sou presidente, eu tenho top secret que eu posso acessar tudo. Eu posso acessar aqueles projetos top secret que tem que o meu nome está na lista para acessar aquilo. E tem vários deles que não interessam o presidente. Para gente ficar só 4 anos, eles consideram que o presidente é um cara temporário. Pô, daqui a 4 anos ele vai sair, vai vir outro, então não interessa, esse projeto de 10 anos, não interessa esse cara saber disso. E nem precisa, talvez. E aí o que acontece? Tem até um cara chamado Timothy Taylor da NASA, cara, e chama a atenção pra mim dos fenômenos dos seres, quando começam a testar bomba atômica. Ah, você acendeu tinha uma luzinha falado vermelha, isso. né? É por causa do fluxo de energia, o que acontece quando E aí, cara, aí tem várias hipóteses que a gente pode colocar. Pô, os seres são benevolentes, e aí, pra mim não é isso, tá? Pra mim Mas também muita não. gente fala assim, os seres são benevolentes e não querem que a gente se destrua, então como eles são muito bonzinhos, eles vêm pra intervir. Mas se a gente lembrar... Essa é a versão Tinkerbell da história. Mas na mesma época, eles acionavam, desativavam os mísseis nucleares americanos e iam na União Soviética e ativavam. Então eles queriam causar, na verdade, era uma guerra, eles queriam destruir isso aqui. É que o pessoal só viam lá, não, eles eram bonzinhos, foram até desativar os mísseis, aí não lembram que ativaram na União Soviética. Não, e tem outra coisa, né, Rony, que as armas nucleares conseguiam derrubar as aeronaves, então Sim. eles tinham interesse de desativar as armas porque sabia que era um problema para eles, Sim. né? Há testes do programa Blue Triple Gill, se eu não me engano o nome é esse, em que eles jogavam a bomba nuclear e ela explode a tantos de altitude no ar. Aí gera um pulso E aí eletromagnético. gera um pulso eletromagnético que tava caindo nave nessa época por conta disso. E aí os seres devem ter falado assim, pô, peraí, tá mexendo com a gente. E outra, quem são os poderosos que a gente vai dialogar? Esses caras. E aí que começa a interação, não só com os Estados Unidos, mas também com a União Soviética. A Academia da União Soviética de Ciências pesquisou esses caras muito. E aí os denunciantes falam que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, agora a Rússia, né, tem as naves e os seres. E aí ocorre essa corrida, essa guerra fria pra ver quem consegue descobrir primeiro como é que funciona a tecnologia. Esse é um dos motivos da revelação que tá acontecendo agora. Um dos, pode ser, umas hipóteses. Né? E por que vocês acham que eles permitem que... Eles sabem que a gente tá estudando a tecnologia deles, né? Por que vocês acham que eles permitem isso? Eles não podem vir aqui só tomar essa porra? Então, ó, a gente... O GPS, eu vou dar um exemplo. O GPS ele foi criado em 1969 pela Marinha Americana. Ele chegou no Brasil só no ano 2000, mas só para transporte de carga de alto valor, e começou a ser usado no Brasil em 2010 para galera dirigir. Só que você estava em Osasco, ele falava que você estava em Niterói, que é uma precisão horrorosa, né? Ou seja, eles tinham uma tecnologia muito boa, liberavam só o pangaré do negócio ali, a xepa. Eu acho que quando eles liberam algumas coisas e deixam as pessoas saberem alguma coisa, é só a pontinha do iceberg. Tô entendendo. Entendeu? O bom eles não mandam, não. Tipo os Estados Unidos na época do Juscelino Kubitschek, que eles mandaram o carro pro Brasil, mandaram só os carros mais podres lá que ninguém queria mais, entendeu? Eles deixam sair só a informaçãozinha que não vai dar aos seres humanos uma vantagem que possa trazer perigo para eles mesmos, né? E tem uma coisa também, o que acontece também quando começa os testes atômicos, os seres começam a pousar naves intactas. Os denunciantes chamam de site de doação. O pessoal acha que é só nave acidentada, que caiu e etc. Não, tem naves pousadas intactas que foram deixadas para os Estados Unidos pegarem e recolherem. Agora, por que isso? Para mim é isso aí. É como se fosse um cavalo de Troia. Vamos primeiro colocar a bandeirinha em prisioneiros, né, de guerra, por exemplo, ou que têm traumas, eram prisioneiros de guerra e, portanto, vieram com traumas de guerra, ou os próprios violentadas. Crianças que tiveram traumas na infância, e também os próprios veteranos
de guerra, né? Que também tem trauma. Que tem aquele transtorno pós-guerra, né? E aí o MKUltra usa esses caras, primeiro, prisioneiro, por exemplo, o cara confessar um crime que ele não queria confessar nunca. O cara obriga ele a confessar. Um militar ser treinado, por exemplo, que aí são os psiônicos, treinado para evocar, ou seja, chamar esses fenômenos, fazer aparecer e eles poderem negociar com esses fenômenos. E essas crianças também, por exemplo, a nave não tem um botão, como é que você controla? Só pode ser psíquico. Então pegaram as crianças para tentar fazer a nave funcionar, porque a nave é só uma casca, com um material, um metal que é nanométrico, nanotecnologia, que ninguém consegue produzir na Terra. Então começaram perceberam que existe isso, os traumas, liberam contato com os fenômenos e começaram a trazer essas pessoas para o programa. Esse é um dos principais segredos da CIA hoje. E da ala, que se chama Ala de Pesquisa de Potencialidades Humanas, isso é na Força Aérea, na base Wright-Patterson em Ohio. Pegaram esses caras e começaram a pesquisar isso. Esse é um dos grandes segredos que esses guardiões... E aí tem um cara chamado Timothy Taylor da NASA, que é o chefe de lançamentos da NASA, que ele escreve um livro American Cosmic da Diana Pasulka, que é uma teóloga. Muito legal. Ela fica impressionada porque ela é teóloga, tentando entrar no Vaticano, e aí não deixa. Aí chega ele com a credencial da NASA, entra no Vaticano em um segundo. Porque o programa espacial americano com o Vaticano é assim, né? Tanto que o Vaticano tem astrônomo. Tem o observatório espacial, observatório, né? Tem lá no Castelo Gandolfo e no Mount Graham. No Arizona. Então, assim, e esse cara fala assim, o Timothy Taylor da NASA, ele fala assim, olha, existe uma pirâmide hierárquica de seres. Deus, anjos, membros da inteligência, da comunidade de inteligência, humanos. CIA, né? Por que a comunidade de inteligência? Os caras adquiriram conhecimentos e tecnologias tão absurdos que ninguém tem acesso, que eles viraram seres super-humanos, super-poderosos. E aí tá, então, esse conluio... Semideuses. Então tá esse conluio do quê? De caras do governo de carreira, junto com caras das empresas privadas, e aí empresas privadas como é que funciona? Pô, tu é do MIT, mas eu não posso dar o meu programa pro MIT, senão todo mundo vai ficar sabendo. Então eu fundo lá o MIT Lincoln, uma divisão da MIT separada, tiro alguns cientistas que eu quero, coloco ali... Dá uma credencial de sigilo pro cara. E vira aquele instituto como se fosse parte do governo, dentro do governo. Ele só faz pesquisa pro governo, ele não faz sentido existir fora do governo. Só que é privado. E só pesquisa para mim, eu passo a chamar ele de Centro de Pesquisa e Desenvolvimento financiado pelo governo federal. E aí não chega nada ali, não chega lei de acesso à informação, não chega nada. E eu mando tudo para ele para poder tapar o segredo. Eles não têm obrigação de abrir os documentos. E aí o que acontece? Só que tá na lei o seguinte... Se esse cara ele presta serviço para a CIA, por exemplo, ele produz documentos para a CIA, ele é obrigado a me dar informação. Só que isso é na teoria, na prática ninguém nunca cobrou, os congressistas não cobraram, e agora o que aconteceu? Os congressistas começaram a contratar denunciantes do programa OVNI para serem assessores. Porque o que acontece quando você denuncia que você participou do programa OVNI? Você perde todas as suas credenciais de segurança. E você, como oficial da inteligência... Virou traíra da parada. Você, como oficial de inteligência sem credencial de segurança, você vira um pária. Você não consegue trabalhar para lugar nenhum. O que você vai fazer da vida? Como é que você vai sustentar a sua família? Varrer o quartel lá, né? Então, o que acontece é que o Congresso entendeu isso e falou assim, então vem trabalhar comigo, vai virar meu assessor aqui. Eu vou te pagar agora. Essa atmosfera vai fazer o mundo virar uma nova era glacial. Então, esses caras estão se preparando para algo que eles sabem de algo. E, curiosamente, essa galera que lida com a ufologia, os que estão no mais alto escalão, eles sabem disso, eles estão alertando sobre isso, só que eles não podem falar exatamente o que é, porque eles sabem que se eles falarem, eles serão assassinados. Então, Louis Elizondo, que era o chefe da Arrow, que era lá do Pentágono, que pesquisava isso, ele falou, inclusive ele fez uma casinha na montanha lá, onde é que é mesmo, Rony? Lá no Wyoming, perto da Devil Tower, onde tem contatos de meados de terceiro grau, tem aquele como se fosse um vulcão cortado no topo, assim, aquela torre, né? Então, ele você mora vê que ali, os caras já sabem, eles já sabem os lugares que vão ficar preservados. Ainda tem isso? Que a galera fala, os únicos lugares... no meio do nada. Por que ele tá lá no meio do nada, né? No meio do nada, o cara que sabe coisa pra caramba tá lá. Aí você vê os caras fazendo bunker em Maui, né? O Mark Zuckerberg, o Peter Thiel e o Sam Altman da OpenAI, do ChatGPT, cheio de bunker lá na Nova Zelândia. Agora o Peter Thiel tá comprando umas propriedades na Argentina também, apesar de que a Argentina foi o primeiro lugar que começou esse negócio de hantavírus aí, que tá estranho pra caramba. Então, Será que Brasília vai sobreviver? Não sei, cara. Rolou uma lenda, tem né? Tem a lenda dessa que mudaram pra lá porque quando tiver inundação, né? Só a embaixada americana tinha Planalto, né? Tinha 9 andares, né? Num bunker, né? Aí depois eles falaram que era mentira. Você viu essa história? Então, se for verdade é porque ali é um lugar protegido, né?
Aí você tem o Robert Bigelow, que é um bilionário também, que tinha uma empresa aeroespacial, ele fala isso, tá chegando uma parada aí, a gente vai voltar para a Idade da Pedra e só para quem sobrar. Mais quem que fala sobre esse negócio? O Blink-182 lá fala também, esses caras lá. Tom DeLonge também, né? Tom DeLonge. Sim. Então, aí você vai montando quebra-cabeça, aí você pega o Elon Musk falando que já houve várias eras glaciais, a gente está voltando para uma era glacial, então a gente tem que se preparar. Ele fala, já teve 2 guerras mundiais, provavelmente vai ter a terceira. Então, você pega o Elon Musk e esses caras, você vê que todos eles estão falando que está vindo alguma coisa estranha. E aí, enquanto isso, os caras estão criando bunkers e montando casas isoladas no meio do nada. Então, a gente vai vendo que tem algo que vai acontecer. É uma invasão alienígena, é uma invasão alienígena falsa, é um cataclisma devido ao núcleo da Terra ter parado de girar. Aqui na América do Sul a gente tem a anomalia magnética do Atlântico Sul, que é um negócio estranho pra caramba. Tô por fora dessa. Eu tenho um buraco magnético em cima, exatamente aqui em cima no Brasil, principalmente no sul, sudeste, em que entra muito mais radiação aqui porque está tendo uma movimentação da estrutura eletromagnética do planeta Terra. Então eles acham, aí tem um livro dos anos 50 que é do Charles Hapgood, que ele fala sobre movimentações bruscas da crosta terrestre que acontecem quando tem essas inversões magnéticas. E o Einstein escreveu o prefácio do livro. Você olha o livro, você fala, isso aqui é xaropagem, né? Mas o Einstein escreveu, você já fica meio preocupado. Então ele diz que já houve 6 eventos de extinção em massa no planeta Terra, está vindo o 7º, e é por causa disso. Dessas mudanças repentinas da crosta, que a crosta dá uma virada por causa dessa questão magnética, porque eles dizem que as geleiras são muito pesadas, e aí quando você tem um aquecimento global que é de tempo em tempo, a geleira derrete e esse peso faz a crosta virar. Sem falar que a disrupção das correntes do Atlântico Norte e Sul, que chama de AMOC, né? E o que acontece? O planeta começa a esquentar, derrete a geleira derretendo joga água mais gelada e água doce no mar, e isso faz com que toda a corrente marítima mude e esfria muito o hemisfério norte. Eu falava isso em 2023, a galera falava que era mentira, hoje está saindo na mídia mainstream, né? Eles falando da disrupção dessas correntes. Então parece que essa elite sabe de algo que está... Os órgãos governamentais tentam alguma explicação. E outra coisa, a gente já perguntei para vocês a quem interessa esconder isso daí, né? E tem a quem interessa revelar também, né? Pois era o que eu ia dizer. Tem vários interesses diferentes. Quem interessa revelar também, né? Então, sei lá. Então, a quem interessa revelar? Por um lado, você tem o Dr. Stephen Greer, que ele acha que se revelar isso tudo, vai acabar a pobreza na humanidade, que vai ter energia gratuita. Por outro lado, tem um grupo que está querendo revelar que esses alienígenas estão prestes a fazer uma invasão ao planeta Terra, eles são do mal e o planeta Terra tem que se unir para lutar contra esses alienígenas. Para a humanidade estar unida, tem que ter um líder, então você cria ali uma confederação dos países contra os alienígenas. Em 24 horas tem um governo único global. Então tem uma galera que quer que abra isso para que eles estão chegando em 2027, a gente tem que se preparar, e aí eles fazem uma invasão alienígena às vezes falsa, mas a humanidade vira um governo único global. Quem alertou a humanidade sobre isso foi o Wernher von Braun, que era major da SS, que era a tropa de elite do Hitler. Aí na Segunda Guerra Mundial ele foi para os Estados Unidos, ele recebeu ali um salvo-conduto, a gente ia mandar você para pena de morte, mas tem uma outra opção, você vem trabalhar para a gente, que afinal você é um gênio da aviação aí, dos foguetes, você nos ajuda a fazer o nosso projeto espacial? Tudo bem, aceito, eu não tô afim de morrer hoje não. Aí ele vai trabalhar, ajuda a criar a NASA, e esse cara no leito de morte, segundo a assessora dele, que é a Carol Rosin, quando ele trabalhava na Fairchild Industries, que era uma empresa aeroespacial, ele falou, a elite global está criando vários bichos papões para justificar um governo global. Primeiro eles vão criar o inimigo, que é a União Soviética, depois os países muçulmanos, o terrorismo islâmico, depois meteoros, depois invasão alienígena, e a invasão alienígena vai ser a última cartada por um governo global. Quem hoje alerta contra isso é o Stephen Greer, que é esse cara que é um dos líderes desse Disclosure Project. E aí vem o porquê que estão revelando... Não começou a revelar agora, como eu falei, começou em 2017. Mas por que começou em 2017? Essa que é a pergunta que tem que fazer. Não é porque tá revelando agora. É por que começou? Será que esses caras ficaram bonzinhos? O governo acordou em 2017 e falou assim, acho que tá na hora de revelar, né? Não é isso. Alguma coisa tá forçando esses caras a tomar uma atitude. Então, e os denunciantes estão falando o quê? Está para acontecer alguma coisa. O que é? Só o presidente pode falar. O presidente é que tem responsabilidade para isso. Agora, o que é?
Será que é uma coisa que vai acontecer realmente ou uma coisa que eles vão encenar? Esse assunto é bom, hein? Que eles vão encenar, que já tá no plano pra acontecer, pra poder fazer um controle populacional Aham. ou algo desse tipo, né? E aí Esse, fica essa discussão. esse né? seria o motivo dos poderosos estar fazendo bunkers. Ou tá querendo ir pra Lua. Porque eles sabem que vai acontecer algo catastrófico. Seja uma terceira guerra mundial, ou uma inversão do polo magnético gerando um cataclisma, ou um ataque alienígena, ou uma erupção vulcânica que vai escurecer. Os bagulho, assim, tem umas experiências meio... Tu tem umas experiências malucas. E ele que pra conta tu é como se fosse normal, É, né? pra tu é Não, que a normal. bola veio e foi embora. Não, mas pra nós não é sabe? normal não, cara. Calma aí, olha só. Lá no Atacama, que tu tava com uma pessoa servindo de antena. É, o para-raio. Isso. Você falou. E você disse que quando surgiu o fenômeno, ela enfraqueceu, inclusive. Como é que É, funciona? galera, ficou Por que surgiu, Rony? Calma aí, tu viu uma parada... Tipo, tu tá acostumado a ver essas paradas? Não, então, como é que funciona o experimento? Viu Você e leva a fotografou. pessoa e assim, quando a noite começou a cair, ela começou a falar, olha, eles estão descendo do vulcão. E eu não via. Ele tava vendo? Ninguém via, só ela. É uma mulher, né? É. Ela tava vendo eles Tava descendo? vendo descendo. Entendi. Estão descendo do Quem que vulcão. tava, qual era o setup? Quem tava lá? Tava um grupo, né? E a gente foi justamente pra fazer esse experimento. E a Marion tava junto com a gente. Legal. É E brasileira, eu tava Marion? com. Não? Ela é de Brasileira. Manaus, né? Ah, tá. Na Amazônia. Cresceu No Mangue. no Rio. Lá, É. Que eu acho que tem uma Tem, ligação. tem muito Então, e eu com os equipamentos todos. E o teste era poder medir se apareceu alguma coisa, inclusive equipamentos que medem no infravermelho, próximo, que é logo depois do vermelho. Uhum. Mas a gente não enxerga, tá? Tá abaixo do vermelho. Abaixo do vermelho. Então aí ela começou, ó, tá descendo, eu não via nada. E eu tirando foto não aparecia ainda. Aí eu falei, pô, Já deve- tava à noite, já? já tava à noite, o sol tinha acabado de descer. Quando o sol desceu, ela começou a ver. E eu falei, pô, deve estar energia fraca ainda. É. Vai Mas aumentar. tu vai tirando foto. Vai tirando foto, eu não tava vendo nada. E ela falou, ó, já estão chegando muito perto, já estão aqui. E ela começou a ficar um pouco mais fraca. E aí, no momento que ela tava mais desesperada, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, a foto saiu. Eu sei porque eu tenho na GoPro o áudio, eu tenho a imagem do celular com os Mas por os que que relógios, você né? acha que ela foi desesperar? Já tá ficando muito fraca? Ela foi esperar porque eles estavam chegando muito próximo e ela recebeu uma mensagem que era pra pegar ela, tipo assim, algo desse tipo. É mesmo? É. Que ia dar ruim pra ela? Tipo isso. É. Estão aqui por causa de mim, vieram me pegar, vieram me fazer alguma coisa e desesperar. E aí, nesse momento, a foto sai. E aí tá lá no infravermelho próximo. Eu não via, ela via e a câmera via, porque a câmera via no infravermelho próximo. Pô, ele falar dessa foto e não mostrar pra... Eu já vi, Mas né? eu já mostrei aqui, eu acho, não? Mostrou, né? Acho que já mostrei. hein? Não. Acho que não. Aí fica o jabá. Vai no meu canal que tem um vídeo só sobre isso. Aí, ó, boa, somebody. boa. Bota lá Atacama no meu canal Pô, Rony. agora que eu me liguei, são 3 do Rio de Janeiro, né? É, só Sambari. Sambari, ele já deram mole, ele falou, vai no meu canal. Mas É. E aí mas que vai e o mesmo. segundo experimento, mais ousado, foi... Recuperou, beleza. Ela meio que desmaiou, assim, aconteceu alguma coisa? Ficou mais fraca Passando e mais mal. desesperada, né? Aí faz o quê? Põe no carro e leva embora? Faz o quê? Acontece alguma coisa? Não, Alguma aí coisa sai voando? eu fiz uma oração, né? Entendi. Eu faço oração São Miguel Arcanjo, puxo o terço ali, e aí o troço meio que limpo. Essa Você é a mais sentiu que o eficiente. bicho- Eu tava em jejum. Você sentiu que ele ficou incomodado na oração lá, que deu uma... Ela falou que eles sumiram naquele momento, né? entendi. Então... Aí mandou o prompt, viu? Porque eu vi que o negócio tava ficando feio. Eu mesmo já tava começando a ficar... Quando tu já foi de jejum, por quê? Porque tu já sabia. Eu já sangue, sem órgãos, e jogados ali. Pessoal que faz magia negra faz mutilação. E fazem a mesma coisa. Tiram sangue e arrancam órgãos. Eles fazem igual. E tem fenômenos que fazem isso também. Qual que é a diferença? Quando o humano faz, é sujo. Você vê sangue pra todo lugar, você vê o troço cortado de uma forma mal feita, você vê que foi um humano que fez aquilo ali. Quando é o tal do chupa-cabra, a mutilação anômala, o animal não dá um grito, não tem um esboço de defesa, você não tem o animal tentando correr, ele simplesmente fica hipnotizado, é mutilado, não tem um sangue, um pingo de gota de sangue, às vezes tem uma gotinha residual do furo, entra um furo que é igual um bisturi e tira o sangue todo por ali. Isso tá E acontecendo ali, agora em Alagoas e indo pra Pernambuco. Isso Já que eu dos ia 2 meses. perguntar. Às vezes você tem a carcaça do animal lá, sem o sangue, mutiladinho, sem vários órgãos, e você não tem marca de carro chegando, nem de passos, nem de nada. Quem que fez isso? Não tem Aham. o pé do cara aqui na grama, no chão, na areia? Não tem na Eu terra? peguei no Ceará um caso que eu investiguei em 2023, próximo a Sobral, em Serra de Ubajara e Ibiapina, um cercado de 1,5 metro, porco grita pra caramba. É, igual ser humano. escandaloso. Escandaloso. O porco não fez um pio,
O troço entrou ali, veio por cima do cercado, não mexeu em nada, tudo organizado. Tirou uma porca de 40, 50 quilos enorme, tirou por cima, sem arrumar nada, e mutilou fora. Aí tu fala, como é que tá fazendo isso? Fora do cercadinho ali. E provavelmente não tinha marca não tinha marca nenhuma de pegada, de passo, de nada, nada. De carro, não fez uma bagunça. pneu. Se fosse uma onça, um cachorro pra tirar... Já ia ser difícil, um cachorro não dá. Uma onça pra tirar por cima, dá. Ia ter Agora, uma gritaria do caramba. Ia fazer uma bagunça, ia quebrar tudo. Pô, peraí. Olha só. Eu preciso, em respeito a mim mesmo... Vai regar as plantas? Não. Achei que você é o banheiro. Não. Eu preciso entender isso aí melhor, tá? Peraí. Vamos lá. Respeita a mim mesmo. Peraí. Vamos lá. Tá me dizendo Tá tomando os troços que e bota a culpa no coisa assunto. levantou Pô, uma sacanagem. porca e tirou ela por cima de um cercado de 1,5 madeira. metro. Um cercado de madeira. Que não estamos falando aqui de arame farpado. Não, madeira. E do lado de fora, O bicho tá trucidou. mutilado. Isso. Trucidou. De forma limpa. Então um porco... Então, beleza. O ser humano que chegou lá de manhã, o que ele Você viu viu foi... isso? Você foi lá? Sim. Ele foi. A cena Eu que tava você lá. viu Ele foi... foi. A cena que... O que você viu foi, caralho, tem uma porca grandona mutilada ali do lado de fora desse chiqueiro aqui, Fechado. fechado com uma parede de 1,5 metro. Como diabo essa porca veio parar aqui? E aí vocês começaram a pirar nas possibilidades, certo? Sim. Então isso que tu me falou aí, que provavelmente veio uma parada ali, buscou a porca, Levitou colocou a do lado porca. de fora, colocou ali, mutilou e foi embora, vocês estão conjecturando, ninguém viu nada, né? Sim. Tá bom, ufa. Sim. Porque assim, peraí, Mas às vezes o vê, pô. chupa-cabra, a gente tá falando de algo que a gente chama de chupa-cabra. Sim. Isso. Tá. O chupa-cabra, ele é um fenômeno... Global. É no ele mundo é inteiro. internacional. O mundo né? inteiro. Ele é o chupa-cabra. E não é só de hoje, não. Nos tempos ancestrais sempre teve isso. Ele aparece em videogame. Né? Sim, pô. E você tá me falando que tá rolando agora um fenômeno desse. Sim. E Alagoas varreu ali próximo a Arapiraca, ficou 1h30 de Maceió. Varreu? Varreu ali diversas Teve um cidades. surtozinho. Diversas cidades. Isso foi subindo e agora tá lá em Pernambuco. E eu fui lá, eu tive lá, né? Os caras estão desesperados porque, porra, não tô falando de grandes fazendas, é um povoado com 10 ovelhas que o cara cria ali pra ovelha crescer e depois ele vende aquela ovelha e compra outra, faz filhote, e vive É importante pra ele aquele economia tipo, familiar. Economia familiar. E aí cara vem toma um esse prejuízo. ser e mata as 10 ovelhas. E não come a carne, só faz um furo. Geralmente o furo, ele é na lateral ou aqui, e ele tiraria, né, da artéria, ou ele vem pela axila. Aí iria direto no coração, sugar direto do coração. Ele precisa de... Nossa, E Brasil, queria colocar um vídeo que a primeira vez na história, a gente tá voltando a voltar a Cláudio, né? Ele falou de Sim, Cláudio, Cláudio, mas Cláudio teve uma operação militar, que tá sendo agora desvelada, em Essa que eu não eles sabia, aprendi agora essa semana. eles perseguiram seres, os militares, em 26 ocorrências. E foi a primeira vez em que um oficial militar, quase no topo, o topo da polícia militar é coronel, ele era tenente-coronel, ele vem, então, a primeira vez que um militar fardado vem a público, em um evento oficial, perante seu chefe, seus colegas, para falar que perseguiu seres, e é verdade. Então... É o Eisenhower, né? E o fenômeno tem um senso de humor. Né? Eu digo assim, o fenômeno poderia escolher qualquer policial, comandante, junto com seus comandados, para aparecer. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, em qualquer cidade do Brasil, ele escolhe logo... Coronel e Eisenhower. 99% dos comandantes iriam fazer o quê? Boca fechada, não ia falar nisso. Até porque queima o filme do cara, né? Queima o filme, você pode não ser promovido, tem a série de coisas que pode acontecer. Uhum. E aí, pela primeira vez, você tem então um comandante chamado Eisenhower. Que é improvável ter um comandante brasileiro chamado Eisenhower. Porque ele é neto de alemão, então assim... E aí Eisenhower é justamente quem? O comandante americano, que foi presidente, que falam que encontrou... Os alienígenas. Você vê como o fenômeno tem um certo senso de humor, né? É cômico, rapaz. E tem alguma coisa... O que a gente tem de relato? A gente tá falando até agora... E eu queria colocar esse vídeo. Ah, tá, por favor, Eu posso botar ali? Pode, vai lá. Então, enquanto isso, eu te perguntar aqui, Bora. Daniel. Existe alguma razão, tu conhece alguma razão do porquê que a gente tá falando? A gente até agora falou basicamente de fenômenos ocidentais. Sim, né? sim. Lá na Rússia, a gente tava falando que quando veio na época do Eisenhower, o acordo teria sido feito com as duas grandes potências da época. Sim. Né? Então,
tem relato... Talvez uma outra facção fez com o outro lado, né? Uma facção rival. O que tu manja disso daí? O que tem de Rússia nessa história? Pô, a Rússia é até mais aberta do que os Estados Unidos com relação a comentar sobre fenômenos, documentos. Então você tem coronéis russos que falam abertamente, que eles já viram as naves e tal. Né, Rony? O pessoal na Rússia, no militar russo, é muito mais aberto de falar das coisas que os Estados Unidos. Sim, Tem centenas, dezenas de relatos dessa natureza, né? Você lembra, assim, algum de cabeça dos relatos russos lá? Tem o relato dos petrificados, né? Que é o mais famoso, né? Que vem um fenômeno, os caras começaram a atirar e aí petrificou os caras. Caralho! Como se fosse a medusa, né? Esse pra mim, esse é o mais famoso, né? Entendi. E tem um negócio de Tunguska aí, lá né? também, que é misterioso. Né? Tem mutilações também, né? Mutilações. Tunguska teve também? Teve. Com Tunguska foi a queda, né, do objeto, né? Que explodiu a região inteira, né? Tem caso de mutilação também, envolvendo militar, envolvendo... Radiomutilação. Oi? Radiomutilação, o que tu falou? Não, mutilação também. Ah, tá, que susto, tá. O que é isso aí? Operações Esse é o comandante Eisenhower, né? Tenente coronel. Esse é o cara. Esse é o discurso dele de... Ele tá se aposentando, mas esse evento foi um evento realizado em março desse ano. Entendi. Ou seja, há um mês e pouco atrás, em que ele estava fazendo passagem de comando para poder se aposentar. Ele era comandante de Estado-Maior da região que pega Poços de Caldas, tem sede em Poços de Caldas, mas pega 50 municípios ali, 40 municípios. Poços de Caldas tem caso também? Tem relato? Todo o sul de Minas ali tem relato, né? Cadê? Dá play do vídeo aí. Então, só um detalhe, peraí. Isso entrou para a história como mais alta patente militar de alguém no mundo falando abertamente sobre isso, né? Então é uma parada histórica. Assim, já falaram sobre isso generais, tá? Sei. Mas não em um evento oficial fardado. O cara já... Nativa. O cara aposentou, isso tá na nunca reserva. existiu. Tô entendendo. Tô entendendo. Caralho, que doideira. Dá play aí, vai. Desafios, centenas. Em Cláudio, Minas Gerais, estivemos frente a frente com o desconhecido. E posso garantir que as tropas da Polícia Militar não se acovardou. Todos atenderam aos chamados do povo, que temiam algo novo, algo que desafiava as leis da física e de nossos conhecimentos que temos e fomos treinados. Em campo, durante 26 diligências com outros órgãos de defesa, pudemos ver, perceber e ter a certeza que não somos a única espécie inteligente a caminhar por sobre o solo inimigo. Isso que eu estou comentando agora é algo que eu guardei por quase 20 anos. Eu acho que agora é a hora de falar a respeito do que aconteceu. Ofereceu ele com 6 anos de idade para um experimento, que era um subprojeto do projeto MK Ultra, que era o Project Talent, Projeto Talento. E a ideia era criar super soldados, primeiro de tudo fazendo múltiplas personalidades, para você ter o assassino perfeito, que o cara não sabe que é um assassino. Quase ruptura. Ruptura total, 100%. É exatamente aquilo ali. Aí... Que o cara é ativado por um controle remoto. Ou no elevadorzinho ele, né? E ruptura tem aquele filme do... o Fragmentado, que o cara tem múltipla personalidade, e às vezes ele muda de personalidade e muda o corpo físico dele, ele fica mais forte. Existem vários relatos disso. Eu tenho um parente meu que ele falou, eu tava num ritual, o cara pequenininho, 1,60 m, o maluco ficou com 1,90 m. Cara, eu já escutei vários relatos assim de, por exemplo, não é incomum, na verdade, ouvir relato de, por exemplo, dia de Cosme e Damião, por exemplo, num ritual, num terreiro que incorpora um herê e pessoas da minha idade, sobe a árvore e começa... Fica com uma jovialidade impressionante. Então, aí esse cara era o sistema de tortura, né? Porque se você pega lá as principais causas de transtorno dissociativo de personalidade, é trauma na infância. Então começaram a torturar as crianças, a maioria morria, mas quem não morria virava super soldado da parada. E aí o que acontece? Eles colocavam implantes também. Então esse cara mostra as ressonâncias dos implantes na cabeça, na mão e nas costas. Igual
aquela história. Então, esses implantes faziam o cara ter uma força descomunal. Envolvia ciência com bruxaria. Aí você compara isso com a história desse cara, o Jorge Eval, que fez o ritual e botou o implante, e você compara com as abduções alienígenas, você fala, meu irmão, são 3 versões da mesma história. E se a gente voltar mais um pouquinho e for pra Segunda Guerra Mundial, que tu já me falou que tinha umas pesquisas lá dos nazistas atrás dos super soldados. Então, tem um negócio interessante que eu queria pegar um gancho do MK Ultra, que você comentou, e tá rolando isso agora no Congresso. Nesses novos documentos? O que acontece? Os Estados Unidos muito cedo descobriu que as pessoas que tinham traumas abriam portas para esses fenômenos, inclusive adquirindo dons e superpoderes, entre aspas, e contato com esses fenômenos, com esses seres. Então, o MK Ultra é muito baseado em quê?